Olá, turma, bom dia, uma ótima sexta-feira a todos. Chegamos a mais um final de semana, né? Vamos iniciar aqui com o livro de reforço, tá? Então, peguem um livro de reforço e abram na página 176, que nós vamos dar continuidade à cultura africana, tá? Então, nós vimos, né, nas orientações anteriores, na semana passada, que na época da colonização do Brasil, no século XVI, né, os africanos cruzaram o Oceano Atlântico em porões de navios negreiros, né, em grandes navios negreiros, em péssimas condições, e que eles foram trazidos para o Brasil, né, para prestar um serviço, tá? Aqui no Brasil, de interesse de todos os colonizadores, tá? Então era de interesse deles, né, que eles viessem, né, como escravos para o Brasil, né, para trabalhar nas lavouras de café, em seguida em lavouras de canas de açúcar, enfim, um trabalho muito pesado e sofrido, tá, turma? Então a cultura brasileira ela tem muita herança africana, tá? E é o que nós vamos ver aqui, ok? Nós vimos semana passada que a cultura africana ela é uma pluralidade. Isso quer dizer o quê? Que é uma variação de manifestações, tá? Seja folclóricas, culturais. Isso envolve toda a herança da África, né? Chegada aqui no Brasil. Esse velho continente, né? Da África, ele é mesclado de crenças, rituais, né, ritmos, temperos, cores variadas, né, porque é rico de cores, né, que fazem uma característica peculiar do continente. E essas manifestações, turmas, trazidas, né, ao Brasil, elas não só estão como heranças aqui no nosso país, mas também elas estão espalhadas pelo mundo através do tráfico de escravos, tá? Que acabou influenciando a cultura de muitas nações, não só a nossa, né? Mas também de outras nações pelo mundo. Semana passada nós vimos um mapa do continente africano, coloquei aqui novamente para vocês, tá? Vocês ficaram sabendo que ele é o terceiro continente mais extenso, né, com cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados. Há pesquisas que dizem que tem mais de 30 milhões, tá? Mas ele é o segundo continente mais populoso da Terra, com cerca de 1 bilhão de pessoas, tá? Pesquisas também dizem que há mais de 1 bilhão de pessoas e tem 54 países independentes. E ele é dividido pelo deserto do Saara, né? O deserto mais quente, tá? Então nós temos a África do Norte e a África do Sul, que é dividido por esse deserto, tá? Com esses 54 países, lembrando que ele também consta 7 territórios também independentes, tá? É um país rico, lindo, incrível, de uma cultura assim excepcional e tem muito a ensinar o mundo, né? Tanto é que ele influenciou, né? A sua cultura influenciou várias nações no planeta inteiro, de uma forma negativa, né? Porque foi através do tráfico de pessoas, né? Do tráfico de africanos, né? Que escravizaram essas pessoas em outros países, inclusive aqui no Brasil. E foi através dessa chegada deles, né, que nós temos essa riqueza que é a cultura africana. Tá? Poderia ter sido de uma forma diferente, né? Que não fosse através da escravidão, né? Mas agradecemos, né, toda a herança dada ao nosso país, né? Que veio rica, né? Aprendemos muito, né? A cada dia, né? Com cada situação, né? Que demonstra com cada herança que herdamos, né? Deste continente. E nós também lembramos, né, de Luiz Gama, né? Vocês ficaram conhecendo quem é o Luiz Gama, né? Luiz Gonzaga Pinto da Gama, que foi filho de um fidalgo português e de Luísa Marim, né, que era uma negra livre que participou de diversas insurreições de escravos, tá? Eu levantei a questão de Luiz Gama, né, da história de Luiz Gama, porque o herói, né, dos escravos, que sempre é lembrado no Dia da Consciência Negra, é Zumbi.
ele teve o seu papel importante também, né, Zumbi dos Palmares, mas eu também acho muito importante que essas outras personalidades, né, que essas pessoas que também fizeram, né, papel no nosso país, né, que fizeram a diferença, né, que lutaram, tá? Elas também tenham essa participação, que também sejam lembradas. Luiz da Gama, ele tem um papel fundamental na história do Brasil, então é importante que se lembrem também de Luiz Gama, tá? É uma pessoa que foi alfabetizada aos 17 anos, né? Que participou, se formou na Força Pública da província de São Paulo, ou seja, ele foi trilhando um caminho e chegou à literatura como uma das pessoas mais influentes. Então, Luiz da Gama, ele tem um papel fundamental nesse movimento de negritude no Brasil, tá? Sem falar da literatura, que tem uma participação muito grande dele, tá? Sem deixar de lado o papel de Zumbi. Zumbi teve o seu papel, né? É lembrado todos os anos, mas que as outras pessoas também que lutaram da mesma forma, ou até mais do que Zumbi, também sejam lembradas, não tirando o papel de um ou de outro, mas que todos sejam lembrados, que essas personalidades que lutaram pelo movimento negro, pela libertação, sejam todas reconhecidas, sejam todas lembradas, tá? Então, turma, façam uma breve leitura, tá, do livro de história de vocês, para vocês recordarem. Com essas orientações aqui, vocês realizem as atividades da página 176, tá? A primeira questão, vocês vão marcar com um X as alternativas verdadeiras. Então, vocês vão fazer a leitura de 4 afirmações, mas marcar somente as que forem verdadeiras, tá? Na segunda questão tem: o herói dos escravos é lembrado no Dia da Consciência Negra. Ele é Zumbi dos Palmares. Use as linhas abaixo para registrar um pouco da biografia desse herói, tá? Na terceira, desembaralhe as letras e descubra o nome do lugar onde os escravos eram alojados quando chegaram no Brasil, tá? Nós também falamos sobre isso semana passada, tentem lembrar, ok? Qual lugar era esse, né, que eles foram alojados quando chegaram aqui no país, ok? Na quarta, muitos escravos sentiam falta da África e por isso sofriam com um banzo, né? Pesquise o significado dessa palavra e escreva abaixo, tá? O banzo, turma, só lembrando que ele foi uma doença, né, provocada pela saudade da terra natal, né, pela saudade do povo. Então, era chamado de banzo, tá? E a quinta questão, ela diz o seguinte: os saberes da medicina tradicional africana estão presentes no nosso dia a dia, em remédios caseiros feitos com ervas e raízes. Você costuma fazer uso de remédios caseiros e ervas? Quais? Escreva-os abaixo, tá? É muito usado as ervas para fazer chás, né? Eu sou uma adoradora de chá, mas aí é de acordo com o dia a dia de vocês, tá? Se vocês utilizam alguma medicina tradicional africana ou não, tá ok? Uma ótima atividade. Qualquer dúvida ainda pode me enviar uma mensagem. Turma, antes de finalizar, eu achei importante, né, porque eu estou falando, mostrar para vocês outras personalidades, tá? Que eu tanto estou falando aqui. Então, nós temos aqui o Luiz Gama, tá? Que é o filho de uma mãe africana, né, com um fidalgo, né, que é um pai branco de origem portuguesa, tá? Nós conhecemos a história dele. Nós temos aqui a Maria Tomásia, tá? É a Maria Tomásia Figueiredo Lima. Ela é uma das principais articuladoras, turma, do movimento que levou o Estado a decretar a libertação dos escravos 4 anos antes da Lei Áurea, tá? Em que a princesa Isabel assinou. Então, a Maria Tomásia foi aqui para Fortaleza, tá? Ela se casou com um abolicionista e a partir daí ela começou a lutar, a brigar por essa antecipação da libertação dos escravos. Logo ao lado aí de Maria Tomásia, né? Nós temos o André Rebouças, tá?
Ele nasceu na Bahia em 1838 em uma família negra livre, incluída na sociedade imperial. Quando jovem, ele estudou engenharia e começou a trabalhar nessa área de engenharia. Ele foi responsável por diversas obras de engenharia importantes aqui no país, como a estrada de ferro que liga Curitiba ao porto de Paranaguá, tá? É importantíssimo isso. Ele conquistou uma posição social e respeito na corte, na época. A Avenida Rebouças, turma, tão falada, né, nos jornais, essa importante via que fica em São Paulo, ela é uma homenagem ao André Rebouças e ao seu irmão Antônio, que também é engenheiro, tá? Então, ele foi uma das pessoas, né, um dos abolicionistas também que lutou pela libertação dos escravos, tá? Logo aqui abaixo, turma, nós temos a Adelina, tá? Que é conhecida também como Adelina Charuteira, tá? Ela é filha bastarda e era escrava do próprio pai. A Adelina, ela passou a vender charutos, né? Que era produzidos na rua, estabelecimentos comerciais da cidade de São Luís, no Maranhão. Suas datas de nascimento e morte, elas não são conhecidas, tá? Mas também é uma personalidade também que lutou pelo fim da escravidão, tá? É uma personalidade mulher negra, né? Que teve um papel importantíssimo no nosso país. Do lado da Adelina, nós temos o Dragão do Mar, tá? O jangadeiro que se recusou a transportar escravos para os navios, tá? Ele foi um jangadeiro e prático, né? Condutor de embarcações. Ele se chama Francisco José do Nascimento, né? Um homem pardo conhecido como o Dragão do Mar. Ele foi membro do movimento abolicionista cearense, um dos principais da província, a primeira do Brasil, né, a abolir a escravidão. Então, o Dragão do Mar, ele tem um papel também muito importante nessa luta, né, pelo fim da escravidão, tá? Uma das principais foi essa recusa de transportar escravos, né, em sua embarcação. Nós temos na avenida, próximo da Avenida da Abolição, né? Mais para desembargador. Ele seguiu na luta, tentando impedir o transporte de escravos, tá? Então ele tem um papel fundamental. Quem conhece ali o Dragão do Mar, próximo ali da Avenida da Abolição, início da Monsenhor Tabosa, lá tem uma estátua, né, em homenagem ao Dragão do Mar. Se esse ano não tivesse acontecido essa pandemia, provavelmente nós teríamos ido visitar o Dragão do Mar, vocês teriam conhecido, lá é muito bonito, tem outras personalidades também, tá? Uma das principais é o Dragão do Mar, que está lá. Então, seria muito importante que vocês conhecessem, que todos nós, né, tivéssemos feito essa aula de campo, tá? Visitando o Dragão do Mar, para vocês poderem conhecer de perto, mas infelizmente isso não foi possível, mas haverá oportunidades, tá? Então, não se esqueçam dessas personalidades. Temos a última aí, que é a Maria Firmina dos Reis, que é a primeira escritora abolicionista. Ela é maranhense, negra, livre, filha abastada, formou-se professora primária, né, e publicou em 1859 o que é considerado por alguns historiadores o primeiro romance abolicionista do Brasil, tá? Esse romance dela se chama Úrsula. Eu já tive a oportunidade de fazer a leitura dele. Tem uma história, né, de um triângulo amoroso. Mas três dos principais personagens são negros, né, que questionam esse sistema escravocrata, né, ele mostra uma realidade, tá? É um livro bem interessante. E essas personalidades, essas 6 personalidades, são uma das várias que existe no nosso país, uma das várias que existe pelo mundo, pessoal. Coloquei essas seis aqui para vocês verem que não existe só zumbi. Zumbi é importante? Mas é o que eu disse antes, é importante que se tragam também a lembrança, né, o reconhecimento às outras pessoas também que lutaram pela esse fim da escravidão, tá? Então eu deixo aqui meu registro.
com essas 6 personalidades para que vocês possam conhecer também, tá? Turma, finalizamos aqui com história, tá? Vamos dar início aqui, dando continuidade com o livro de reforço, agora na página 180 com geografia, tá? Nós vamos continuar com o tema avanços tecnológicos da sociedade, ok? Então, vocês estão visualizando aí a evolução desse aparelho, tá? O primeiro celular, né, que existiu, e a evolução desse aparelho até os dias atuais. Percebam aí a grande diferença, né, a grande mudança, né, que tivemos com essa evolução do celular. Então, turma, a tecnologia é o conjunto de técnicas, né, como nós vimos, e instrumentos que são utilizados na realização das atividades, tá? Então, esses instrumentos, eles vieram para facilitar o dia a dia das pessoas, para facilitar o nosso dia a dia. Então, nós estamos vendo aí o celular, tá? A evolução desse celular, tá? Com a tecnologia. Aqui nós temos, turma, a evolução dos telefones, né? Que são os telefones residenciais, né? Os fixos, que ficam em casa, em empresas, né? Mas eles não são tão utilizados hoje em dia, é mais utilizado nas empresas, né? Para comunicação, mas o celular ainda está no topo e eu acredito que ficará sempre no topo, né? Por ele ser um móvel, né? Ele está conosco onde a gente estiver, mas eu achei importante aqui estar mostrando também essa evolução do telefone para vocês. Nós temos aqui o primeiro telefone, tá? Aí na sequência nós temos a evolução desse telefone, tá? Eu acredito que vocês nem tenham chegado a ver, né? Esse daqui que foi um dos últimos, tá? Que saíram. Acho que vocês não chegaram nem a ver esse telefone. Talvez tenha visto esse tipo de aparelho ou esse outro aqui, tá? Mas vocês convivem mesmo com o celular, tá? Então é só para que vocês possam visualizar essa evolução também dos telefones fixos, tá? Lembrando que o celular ele é um telefone móvel, ok? Aqui, turma, vocês estão visualizando, tá? A evolução dos computadores, ok? Lembrando, né? Eu não sei se vocês vão recordar que eu disse para vocês que o primeiro computador que existiu, né? O de origem, né? Pesava toneladas, tá? Pelo fato de ter tantos aparelhos, né? Ligados a ele para que ele funcionasse. Tá? Esse aí foi o princípio de tudo para dar a geração a esses computadores. Então, nós temos um dos primeiros aqui, tirando esse, né, que pesava toneladas, tá? Nós temos a sequência da evolução desses computadores, ok? Era um aparelho também que tinha um certo peso, tá? E era fixo em casa. Hoje nós temos o notebook, né, que ele é móvel, nós podemos também levar com o celular, nós podemos levar para qualquer lugar. Nós temos a evolução aqui dos monitores, tá? E nós temos a geração atual, tá? Que são esses computadores aqui de ponta de linha, tá? É um dos melhores computadores do mercado, tá? Nós temos o Oion, né? Até a minha irmã adquiriu, né, com essa pandemia agora, para facilitar o trabalho dela, ela adquiriu um Oion desse, que é um computador bem sofisticado, bacana, bom de se trabalhar, tá? Com vocês eu trabalho com um notebook, né, tento melhorar cada dia, porque os nossos recursos são poucos, tá? Mas a gente tenta melhorar. Então, essa é a evolução dos computadores, tá? Então, nós temos um dos primeiros, tá? Até o atual, ok? Então, esse avanço da tecnologia, ela veio para facilitar o dia a dia das pessoas, ok? Essa imagem, turma, ela representa bem, tá? Essa evolução da tecnologia na sociedade. Percebam aí, né, que a comunicação era feita através de carta antigamente, né? Era uma comunicação mais demorada.
Logo na sequência, com a evolução, vieram os telefones fixos. Nem todo mundo tinha esse telefone, somente as pessoas que tinham poder aquisitivo alto tinham esse telefone fixo, tá? Com o tempo, algumas outras pessoas foram adquirindo também esse telefone fixo. Ele tinha um certo ramal, né? No início, na sequência foi que começaram a fazer as linhas diretas, tá? Tem uma história também que envolve esse telefone fixo também, até os dias em que as residências, né, passaram a ter mais esse telefone em casa, quando ele foi evoluindo também, tá? Esse modelo é um mais antigo, até nós chegarmos ao telefone móvel, tá? Todos nós temos. Tem até uma pesquisa, né? Nós temos mais de 200 milhões de pessoas no Brasil. Essa pesquisa ela consta que existe mais celulares do que brasileiros, ou seja, né? Cada brasileiro tem 2 ou 3 celulares. Então, isso quer dizer que esse aparelho ele veio para revolucionar, né? Para facilitar o dia a dia das pessoas, tá? Então, essa imagem ela registra bem, né, essa evolução da comunicação, tá? A pesquisa, turma, que eu mencionei, que existem mais celulares do que brasileiro, ela não quer dizer que todo brasileiro tem celular não, tá? Ou mais de um celular não, ok? Ela diz o seguinte, né, que as pessoas, principalmente de posição aquisitiva melhor, essas pessoas, tá, tem mais de um celular. Infelizmente, no nosso país existem pessoas ainda que nunca pegaram em um celular, tá? A pesquisa, ela não quer dizer que todo brasileiro tem um celular não, tá? Porque isso não é uma realidade. A nossa realidade é que ainda existe pessoas que nunca pegarem um celular, tá? Que não tem esse recurso, ok? Infelizmente, essa pesquisa mostra também uma grande diferença social, tá? Em que uns têm mais e outros não têm quase nada, tá? Você vê que nós temos um avanço tecnológico, um avanço na tecnologia e ainda há brasileiros que nunca pegaram um celular, embora a pesquisa prove que há mais celulares do que brasileiros, tá? Então existem pessoas no nosso país, tá, que tem 2, 3 celulares, tá? Eu, por exemplo, conheço pessoas que têm 2, 3 celulares, eu conheço. Então, eu vejo que essa pesquisa, ela realmente é real, mas também mostra um lado negativo, que é o daquelas pessoas ainda que não tem esse recurso, né, que facilita tanto a vida da gente, principalmente na comunicação, tá? Que é o celular, ok? Quero deixar registrado aqui, tá, turma, a evolução dos meios de transportes terrestre, né? Também tivemos a evolução dos transportes aquáticos e aéreos, tá? Então, nós temos o terrestre aí que antigamente, quando se domesticou o animal, usou-se ele como transporte, tá? Então, veio essa evolução, até os transportes atuais. Temos o carro aí também, né? Que é o que nós temos de mais atual hoje em dia. Então, a evolução dos transportes, né, e tanto aéreo como terrestre como aquático, eles trouxeram muitos benefícios ao ser humano. O que era feito, né, pelo animal, que demorava, era cansativo, né, uma demora de dias, meses e até anos, né, tanto feito pelo animal como também pelas embarcações, no caso do transporte aquático, né, que demorava meses, anos, né, até no transporte de uma carga, por exemplo. Hoje em dia, feito pelo avião, é questão de horas, tá? Por exemplo, eu posso estar em um outro país em questão de horas, né? Ou seja, né, esse percurso realizado, né, pelo avião, ele evoluiu bastante comparado a esse transporte que nós tínhamos no início, tá ok? Então, essa evolução dos meios de transporte, ela veio para facilitar o dia a dia dos seres humanos. Então, a criação dos meios de transportes atuais,
foram para facilitar a vida do homem, né? A nossa vida, fazendo com que ele percorra mais espaço, né? Em menos tempo e com menos esforço, tá? Encurtando essas distâncias, tá? Carregando pesos que antigamente eram necessários várias pessoas para levar, né? Hoje nós temos os carros, caminhões, aviões, né? Transportes adequados, ok? Então é importante deixar esse registro aqui também da evolução dos meios de transporte, ok? Então, lá na página 180, tá? Vocês vão realizar as atividades. É importante deixar claro aqui que a tecnologia é esse conjunto de técnicas e instrumentos que são utilizados na realização das atividades, tá? Nós temos aqui um recurso, né, que nós usamos diariamente para facilitar a nossa comunicação, tratando aqui dos meios de comunicação, que é o celular, que é através dele que nós aqui nos comunicamos, tá? Então é uma ferramenta importantíssima. Lá na página 180 vocês vão responder o que é tecnologia, tá? Na segunda vocês vão dar a opinião de vocês, que avanços a tecnologia nos proporcionou nos transportes. Nós vimos alguns aqui, né? Algumas evoluções, né, importantes. Na terceira, que produtos representam os principais avanços tecnológicos na comunicação. No início, né, nós vimos 2 aparelhos importantes que tiveram uma evolução gigantesca, né, que trouxe benefícios aos seres humanos. Então, vocês vão citar esses avanços, né, nesses 2 meios de comunicação importantes. Um deles nós estamos usando agora, nesse momento, né? Na quarta turma, nós temos o seguinte, tá? Que aparelho no setor de tecnologia você deseja criar? Qual é o objetivo desse aparelho? Então, na tecnologia, o que é que você desejaria? O que é que você gostaria de criar? Tá? E qual é o objetivo desse aparelho? E na quinta, tá? Depois que você criar esse aparelho, né? E com o objetivo que ele vai ter na sociedade, na vida das pessoas. Na quinta questão, você vai ilustrar, desenhar essa criação que você fez nesse quesito, ok? Então, uma ótima atividade. Qualquer dúvida ainda podem me enviar uma mensagem. Na quarta turma, nós temos o seguinte, tá? Que aparelho no setor de tecnologia você deseja criar? Qual é o objetivo desse aparelho? Então, na tecnologia, o que é que você desejaria? O que é que você gostaria de criar? Tá? E qual é o objetivo desse aparelho? E na quinta, tá? Depois que você criar esse aparelho, né? E com o objetivo que ele vai ter na sociedade, na vida das pessoas. Na quinta questão, você vai ilustrar, desenhar essa criação que você fez nesse quesito, ok? Então, uma ótima atividade. Qualquer dúvida ainda podem me enviar uma mensagem. Turma, finalizamos aqui com o livro de reforço, geografia, né, com os avanços tecnológicos na sociedade. Peguem o paradidático Natal de Chico em Macacópolis, tá? E também peguem o livro de literatura infantil e abram na página 46, ok? Nós temos 2 questões, a 15ª e a 16ª, tá? Nós vamos realizar. A 15ª diz o seguinte: depois de ler uma carta de seu filho, Chico, Cifrão adormeceu e teve um sonho estranho. Em sua opinião, quem era a Mamãe Noel vestida com o vestido dos anos 60? Justifique a sua resposta. A Mamãe Noel que estava vestida com o vestido dos anos 60 era sua irmã, sua tia ou sua mãe? Tá? Vocês vão escolher uma das 3, tá? E vão justificar essa resposta, ok? Na 16ª, se o senhor Cifrão continuar trabalhando muito e deixar de festejar o Natal com a família, haverá consequências, tá? Então, tem assim, ó, siga o caminho do diagrama A no diagrama B e saiba como serão os natais do senhor Cifrão, ok? Então, vocês vão observar o diagrama A e o diagrama B, ok? Correlacionando, né, a linha A à linha B. Então, vocês vão encontrar uma palavra, tá? E essa palavra corresponde à consequência que haverá, né, se ele deixar de festejar o Natal em família, ok? Então, mais uma vez, uma boa atividade, tá? Essa questão
Essas duas questões estão bem simples, bem fáceis para serem resolvidas. Qualquer dúvida, podem me enviar uma mensagem, tá? Que eu estarei aqui.